Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama.
que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por esse povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meribá, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao encontro caminhemos com louvores e com canto
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriemos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia.
Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegada a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante.
Queridos filhos, nós vivemos hoje o terceiro domingo desse santo tempo da Quaresma, esse tempo abençoado de conversão, de penitência, de mudança de vida. Queridos filhos, na Quaresma nós estamos fazendo um caminho para a graça de Deus, para restaurar a graça dele nas nossas almas, graça que perdemos tantas vezes por causa do pecado, das maldades em nossa vida. É hora, meus filhos, de regar a terra seca da nossa alma e regá-la com uma água viva, não uma água qualquer, mas a água viva da graça de Deus. Porque se ficamos afastados de nosso Senhor, nós somos como a terra e secamos. E como secamos, filhos, a ponto de racharmos, como racha a terra seca. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, que nos levava junto da Quaresma do povo de Deus. Nossa Quaresma vai durar 40 dias. A do povo de Deus no Antigo Testamento, quando foram libertados do Egito sob a guia de Moisés, quando foram salvos da escravidão a que eram submetidos pelo faraó, essa Quaresma durou 40 anos, meus filhos. Foram 40 anos andando pelo deserto. Foram 40 anos de purificação. Foram 40 anos de preparação para que merecessem entrar na terra prometida. E tantas coisas aconteceram durante aqueles 40 anos. E lá nós os vemos hoje. Vemos que sentiram sede na travessia do deserto. E vocês sabem, meus queridos, que sentir sede é muito pior do que sentir fome. A fome a gente até aguenta mais. Agora a sede, ela nos derruba rápido. Seca a nossa língua, a nossa garganta. Nem falar direito conseguimos, conforme a sede cresce. A falta da água traz a morte, traz a destruição. Eles sentiram sede. E se esqueceram, meus filhos, naquele momento de sede, que o mesmo Deus que salvou eles da escravidão no Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que eles atravessassem a pé enxuto, é o Senhor das águas que poderia matar sua sede. E pasmem, eles não pediram água para Deus, eles reclamaram de Deus. Diante da realidade, da necessidade que eles enfrentavam, eles nem se deram ao trabalho de pedir. Blasfemaram contra Deus e contra Moisés, quase apedrejaram Moisés. Nós ouvimos na leitura, pensem só. Se esqueceram rápido de tantos milagres, tantas coisas que o Pai havia feito por eles. Que memória curta, meus filhos. Nossa memória é curta. E então o Pai diz a Moisés, pega essa mesma vara que você usou para abrir o Mar Vermelho e bate na pedra e nascerá uma fonte de água. Assim fez Moisés. E Deus deu a eles a água da qual eles necessitavam, mas quis que aquela fonte ganhasse um nome, Massa e Meriba, porque ali eles duvidaram de Deus. Ali Deus experimentou algo que, às vezes na nossa vida, nós também já experimentamos, e como nos machuca, chamado ingratidão. É muito triste a ingratidão. A ingratidão a gente recebe quando faz algo de bom por alguém, e essa pessoa em troca nos devolve tristeza, nos devolve abandono e até mesmo o mal, quando fizemos o bem. A ingratidão dói profundamente no nosso coração. E se a ingratidão dói no nosso coração, que somos humanos, e que devemos enfrentar uma ingratidão algumas vezes durante a vida, pensem, meus filhos, Deus, que enfrenta ingratidão a cada segundo, que recebe ingratidão a cada instante, que faz tanto por nós e já fez nessa nossa vida, e que tão facilmente nós abandonamos, reclamamos com Ele, julgamos o próprio Deus. Pensemos, meus filhos, como é grande a ingratidão da humanidade diante de nosso Senhor. E por isso São Paulo nos lembra, dizendo assim na segunda leitura, a carta aos Romanos que ouvimos, que toda a graça que recebemos foi de Cristo, foi de Jesus, que morreu por nós quando a gente não merecia. Ele diz, olha, por alguém justo é difícil achar alguém que morra. Por alguém muito bom, talvez ache alguém que dê a vida.
Agora, alguém que dê a vida por quem não merece, pelos ímpios, disse São Paulo, a gente não encontra. Mas foi justamente isso que Jesus fez. Porque, meus filhos, nós não merecemos. Nós somos tão pecadores. Nós precisamos crescer tanto ainda no amor a Deus nessa nossa vida. Nós não merecíamos, mas Ele morreu por nós. Porque o amor dEle é maior do que o nosso merecimento. Porque o amor dEle vai além do que o nosso merecimento. E por isso hoje eu convido vocês a me acompanharem. Vamos comigo até o poço de Jacó. Vamos ao poço de Jacó. Era meio-dia, a hora mais quente do dia. Lá ficou Jesus sozinho, do lado do poço de Jacó. Os apóstolos tinham ido comprar comida. E de repente ali chega uma mulher samaritana. Filhos, os samaritanos e os judeus, eles nem se falam até hoje. Tanto que ela nem olhou para Jesus, ela viu que ele era um judeu, ela nem olhou para ele. Ela passou direto, foi com o balde dela tirar água, não cumprimentou. Judeus e samaritanos não se falam, isso até os nossos tempos. E ela vai tirar a água dela, era meio-dia, com certeza tinha faltado água, porque ela foi no pior horário. É porque faltou, porque estava precisando, né? Pior horário do dia. Ela foi ao poço tirar água e lá estava Jesus. E Ele vai estar ali no poço, no pior momento da nossa vida, Ele vai estar ali, meus filhos. Nós precisamos ir ao poço de Jacó. Aqui é o poço de Jacó, a nossa igreja. É aqui que a gente vem, é aqui que a gente encontra Ele, meus filhos. É aqui que nós viemos com os baldes vazios, para voltar com eles cheios. Não de uma água qualquer, mas de uma água diferente, e agora nós vamos entender. De repente Jesus interrompe ela e diz assim, dá-me de beber. E ela se assusta, e ela mesma fala para ele, mas por que você está falando comigo? Eu sou uma samaritana. A gente não se fala? E Jesus responde, se você soubesse quem é que está pedindo para você de beber, você me pediria, e a água que eu te daria seria uma água que faria com que você nunca mais sentisse sede. Essa água que eu tenho para te dar é uma água que jorra para a vida eterna, nos disse nosso Senhor. A água que eu tenho para te dar é uma água que jorra para a vida eterna. Se você soubesse, você me pediria. E como nos descuidamos, filhos, de pedir dele essa água tem um nome, é a graça de Deus. É a graça de Deus que Ele nos comunica, que Ele nos dá. E é interessante que em seguida Ele diz para ela, chama teu marido. E traz ele aqui, e ela diz para ele, eu não tenho marido. E Jesus fala assim, você diz bem, você não tem. Esse que você tem agora não é teu marido, você já teve 5, disse Jesus. E ela se assusta, porque acho que tinha uns maridos ali que nem o povo sabia, porque ela se assustou de Jesus saber. Ela se assustou. Ela disse, mas o Senhor é um profeta? O Senhor sabe tudo da minha vida? Ela diz para nosso Senhor, como que o Senhor sabe isso? E ela percebe então que tem diante de si o Senhor. E vai mais longe. Aonde é que nós devemos adorar? Ela pergunta. Aqui na Samaria ou em Jerusalém? E Jesus diz, não será mais nem na Samaria, nem em Jerusalém. Naquela época, ou era ali que se rezava, ou num lugar ou no outro. Samaritanos num canto, judeus no outro, e era só ali. Ele disse, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. A colheita já está pronta, os campos já estão dourados e o ceifeiro já recebeu o seu salário. Chegou a hora da nova aliança, meus filhos. A nova aliança que Ele estabelece conosco. E através dessa aliança nós receberemos essa água viva. Essa água viva de nosso Senhor, que nós já recebemos. A primeira vez que recebemos essa água viva foi no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo fomos lavados pela água viva que nos adotou como filhos de Deus, nos colocou na família dele, apagou nossos pecados. Em cada missa que se celebra sobre esse altar, essa mesma água viva que jorra para a vida eterna, nos traz o corpo sagrado de nosso Senhor presente e vivo na hóstia consagrada.
Essa mesma água viva jorra, meus queridos, quando um penitente arrependido dos seus pecados se ajoelha no confessionário e pede o perdão a Deus das suas faltas e verdadeiramente é perdoado. Essa água lava, essa água vivifica, essa água viva jorra cada vez que um jovem é crismado na fé e se torna maduro na religião. Cada vez que um casal aqui na frente se une pelo vínculo do matrimônio, essa água jorra para abençoar uma família. Essa água jorra quando um jovem é ordenado sacerdote para continuar a missão do nosso Senhor na terra. E sexta-feira tivemos um evento bem interessante, eu partilho com vocês, porque é comovente perceber como essa água viva jorra. Eu estava aqui na Matriz sexta-feira fazendo a reunião dos ministros. A gente acabou a reunião 15 para as 10 da noite, porque tinha a Via Sacra mais cedo. E depois da Via Sacra eu fui chamado para ir ao hospital para dar a unção para um senhor que estava desenganado pelos médicos. E a filha dele me esperava. Os médicos disseram: nós não podemos fazer mais nada. Não podemos fazer mais nada. Liberaram para que todo mundo entrasse, pudesse se despedir. E quando a medicina dessa terra diz assim: eu não posso fazer mais nada, a família disse: nós vamos chamar o padre, porque ainda pode. E assim, naquela noite de sexta-feira, esse homem recebeu a água viva da unção dos enfermos, que jorra para a vida eterna. E que mesmo que essa terra tenha desenganado, abriu para ele naquela noite as portas do céu. A água que eu tenho para dar para vocês é uma água que jorra para a vida eterna, nos disse o nosso Senhor. É tão lindo, meus filhos, perceber o quanto essa água de Jesus é necessária para nós, para que não nos tornemos terra seca, para que possamos dar fruto. E precisamos ir ao poço de Jacó. Se a samaritana não fosse no poço, ela não teria encontrado Jesus. Teria ficado com sede em casa, com seus baldes secos e vazios, esperando a morte, como tantas pessoas vivem nessa terra, vivos no corpo, mas apenas esperando a morte, com a terra do seu coração seca, com os seus baldes vazios, porque não estão buscando a graça de Deus. Meus filhos queridos, aqui é o poço de Jacó, aqui nós escutamos a palavra dele, e voltamos com nossos baldes cheios, com o nosso coração cheio, e assim façamos, meus filhos queridos, porque a água que eu tenho para lhe dar, nos disse Jesus, jorrará para a vida eterna. Que vivamos bem essa quaresma, e que possamos, meus filhos, fazer com que nossa terra seja fértil e frutifique. 2 vezes Jesus disse: tenho sede. Ali no poço para a mulher samaritana, ele disse: tenho sede. Lá na cruz, antes de morrer, ele vai dizer pela 2ª vez: tenho sede. Ele tem sede, não é de água. Ele tem sede do nosso amor. Ele tem sede da nossa fé. Ele tem sede de que nós saibamos perceber que o que ele quer é nos dar vida, e vida verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, nesse momento especial, nós teremos o rito da instituição de 4 coroinhas, que vão servir na comunidade de São Pedro e São Paulo, em Dalberja. Então agora eu convido as coordenadoras a virem aqui na frente e chamarem para procedermos à instituição. Queridos jovens, antes de vocês ingressarem nesse serviço diante de Deus e do povo aqui reunido, eu pergunto a vocês: vocês querem assumir o ofício de coroinha, movidos pelo desejo sincero de servir a Igreja de Deus? Muito bem. Vocês querem desempenhar com o máximo cuidado e reverência os serviços do altar, seguindo as orientações da coordenação e obedecendo à Santa Igreja? Muito bem, queridos, então se ajoelhem nesse momento.
Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e derramai sobre estes vossos filhos e filhas a bênção do Espírito Santo e a força de sua graça, a fim de que sempre acompanheis com a riqueza dos vossos dons aqueles que apresentamos a vossa solicitude para serem abençoados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vocês podem ficar em pé. Eu convido seus familiares, padrinhos, pais a virem aqui na frente, atrás de vocês, trazendo as vestes que serão abençoadas. Pode virar aqui para o padre, no altar, crianças. Senhores, pais e padrinhos, vocês estão conscientes de que vocês são responsáveis pelo fortalecimento dessas crianças na fé cristã e assumem o compromisso de acompanhá-las no seu serviço do altar? Muito bem. Neste momento, vamos abençoar as vestes. Ó Deus de bondade, que ordenais a vossa igreja e a ornais com ministérios e carismas, guiais com amor e misericórdia, dignai-vos abençoar estas vestes litúrgicas que serão usadas por estes vossos filhos e filhas que desejam servir fielmente vosso altar, dignificando a oração do vosso povo e permanecendo constantemente na vossa presença. Possam eles serem confortados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço rumo ao banquete celeste, a festa que jamais se acaba. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, meus filhos, pela primeira vez que eles vão usar essas vestes, são vocês que os vestem. Lembrem desse dia tão especial, pois colocar os filhos a serviço de Deus é uma das maiores bênçãos que uma família pode receber. Enquanto eles são revestidos, cantemos. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que o teu Espírito em mim se faça, eu possa caminhar no teu amor. Todos, reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Mais uma vez. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Que eu busque em minha vida a santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração, na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conceda a graça da perseverança e vos una mais perfeitamente a Cristo através do serviço à comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A coordenação agora entrega a vocês o crucifixo e a medalha de São Tarcísio, marcando o início do serviço de vocês no Santo Altar. Vamos dar uma salva de palmas a nossas crianças, mais 4 crianças, servindo o altar do Senhor.
É uma bênção, filhos, eles estarem servindo a Deus. Esse serviço é um dos serviços mais antigos da história da igreja. Já existiam coroinhas no ano 200 da nossa era cristã, bem perto de Jesus. Eles já existiam servindo o altar. Muitos santos deram a vida, crianças sendo coroinhas, e cada missa que eles servem, eles recebem 5 anos de indulgência por serviço, desse serviço venerável ao altar do Senhor. Que Deus os conserve, eles recebem assim a veste sagrada e que sejam felizes no seu ministério. Queridos filhos, todos juntos rezemos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, digamos após cada intenção: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja, por esta diocese e de suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e as torne fonte de graça e de perdão, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens de paz e de justiça, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que o Senhor nos dê a água viva e não deixe de fechemos os nossos olhos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe no seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, e nesse ofertório colocar todo o nosso amor diante do sacrifício de Jesus. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. O vosso coração
coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre em vós eu plantarei o meu espírito. Amareis os meus preceitos, seguireis o meu amor. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Berto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Por esta paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz. Me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão, pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão. Eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei,
corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que sabem enxergar um pouco além e assim repartem a esperança com razão. Eu rendo graças ao meu Pai que tudo vê e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que choram, mas não perdem sua fé, pelos humildes que praticam o perdão, eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? E já quero aproveitar e ir agradecendo, meus queridos, pela pastelada de ontem, a pastelada vocacional. Foram quase 2.000 pastéis, que Deus abençoe muito, será toda revertida para as vocações, a pastelada de ontem. Boa noite a todos, salve Maria. Gostaria de convidar a todos a participarem no dia 3 de maio, aqui no salão da Igreja Paroquial, para a festa da integração das comunidades da Paróquia Santo Berto. É uma festa que está sendo organizada pelo CPP da nossa paróquia e em breve será divulgada a programação que está sendo preparada com muito zelo, carinho e fé. E na oportunidade gostaria de anunciar também uma ação entre amigos que está sendo realizado pelo CPP da Igreja da Paróquia Santo Berto, onde que nós teremos os seguintes prêmios. O primeiro prêmio, R$ 2.500, o segundo prêmio, R$ 1.000, o terceiro prêmio, R$ 700, o quarto prêmio, R$ 500 e o quinto prêmio, R$ 400. O valor do número é R$ 2 e o valor da cartela inteira, R$ 20. Na saída, nós teremos vendas da ação Entre Amigos, ali com a Marlisete. Neste Dia da Mulher, recordamos com gratidão a beleza e a dignidade da vocação feminina no plano de Deus. Que todas as mulheres encontrem inspiração no exemplo da Virgem Maria, modelo perfeito de fé, humildade e fortaleza. Nela vemos a grandeza da mulher que acolhe a vontade de Deus, cuida da vida,
educa na fé e sustenta o amor na família e na sociedade. Como ensinava São Francisco de Sales, nada é tão forte quanto a suavidade, nada é tão suave quanto a verdadeira força. E recorda também Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, quem tem Deus, nada lhe falta. Que segundo e seguindo o exemplo da Santíssima Virgem, todas as mulheres sejam sinal de fé, coragem e amor no mundo. Feliz Dia da Mulher. Uma salva de palmas para todas as mulheres da nossa comunidade. Que Deus abençoe a todas. Nosso abraço grande a cada uma de vocês, maravilhosas, tão queridas e mulheres de Deus. Esse mundo precisa da luz e do testemunho de vocês, minhas queridas. E filhos queridos, o padre quer recordar que quarta-feira temos a novena Nossa Senhora aqui na Matriz, do Perpétuo Socorro, com bênção da água, dos objetos religiosos, bênção da saúde. Na quinta temos missa em Dalberja, tanto quarta como quinta, 7h30 da noite. Sexta-feira tem Via Sacra aqui na Matriz, com comunhão eucarística, às 7h30 da noite também. E no final de semana, nossos horários normais, fazendo esse lindo caminho de Quaresma rumo à Páscoa do Senhor. Quero dar os parabéns aos nossos novos coroinhas, que Deus abençoe vocês, queridos. O grupo vai crescendo cada vez mais, e se alguma criança ou jovem se sentir chamado, procura aí a Deise, a Dona Ana, e quero parabenizar a Dona Ana, porque essa turminha lá de Dalberja, e ela com o Gustavo, os dois que prepararam, que Deus abençoe muito a senhora, o nosso Gustavo, que são tão fiéis também, ajudam tanto, e famílias, parabéns. Deus com certeza sorri para vocês, porque é uma bênção ter em casa um servidor do altar. Lá no céu quem faz esse serviço são os anjos, aqui na terra são os coroinhas. Que Deus recompense e traga muita felicidade às famílias de vocês. E filhos queridos, vamos agora receber a bênção e levá-la conosco para os nossos lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dirigi, Senhor, nós vos pedimos os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma ótima semana para vocês, meus queridos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de